E aí, resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo sobre um subtipo de criatura do Chaotic TCG. Vamos falar sobre as criaturas Caretaker ou Zeladoras, que são criaturas responsáveis por um local ou região do outro mundo. Vamos falar então quais são essas criaturas, seus locais e suas habilidades. Começando com o Biakan, que além de zelador, também é minion. Assim como todas as cartas da lista, sua maior disciplina é sabedoria. Ela possui os elementos ar e água, uma energia moderada, um contador. Pelo que é visto na carta, o local que ela é responsável é o Olho da Tempestade. Praticamente a estética do ambiente onde ela está é o mesmo e dá até para ver a mesma mão que está para cima nesse local. A habilidade regular do Biakan é que se o seu oponente revelaria um novo local no seu turno, é você que revela. E o efeito Brainwashed diz que se uma criatura do oponente ganha a iniciativa, você revela um novo local. São efeitos muito bons, já garantem um bom controle dos locais ativos durante a partida, principalmente o efeito Brainwashed. Bodal, o que falar do Bodal? Uma carta bem presente, bem marcante. No desenho, em todas as temporadas ele aparece, com uma personalidade bem forte e é uma criatura zeladora também. Sabedoria é o status mais alto, não possui elementos, uma energia realmente baixa e um contador. A sua habilidade é um suporte de sabedoria 5. Então, para cada criatura do outro mundo adjacente, ele ganha mais 5 de sabedoria. A sua outra versão não é uma criatura zeladora, somente a versão original. E o local que ele é responsável é o próprio arsenal do Bodal, o arsenal do outro mundo, onde são guardadas e talvez até desenvolvidas algumas armas, equipamentos dessa tribo. Então, é uma tarefa bem importante. Donmar, tanto a sua versão clássica quanto a sua versão tradutor da placa, são criaturas zeladoras. A versão original de Dawn of Perrin tem o efeito de pagar um contador e curar 10 de energia a criatura alvo, enquanto que o tradutor da placa tem o efeito de gastar água e curar 10 de dano da criatura alvo. Então a criatura, o tradutor da placa, tem um efeito mais renovável. A cada turno ele recupera o elemento água perdido e pode usar o seu efeito novamente. Mas enfim, ela acaba sendo um pouquinho mais vista do que a versão clássica. E pelo que é mostrado, o Doma é o zelador responsável do bosque rúnico, tanto pelo design da carta e até mesmo a descrição que é vista no Doma de Dawn of Perrin. Drabe, esse é um zelador humilde que é muito visto no competitivo, especialmente em decks leais do outro mundo, como o deck de Maxor Pop e o deck de Wise Guys. Ele tem o efeito de a criatura alvo ganha 15 de energia. Esse efeito custa um contador e ele já começa com 2, então é um efeito que vale muito a pena de usar. É uma criatura leal, mas você pode ter duas cópias dele, já que ele não é unique. Como ele não tem elementos e tem uma sabedoria elevada, ele pode ser utilizado também como um lutador secundário em um deck de Wise Guys, já que ele recebe mais energia pelo efeito do Ikatoshi. E ele tem 50 de energia, o que não é exatamente ruim. Garvey, querido, popular, tanto no jogo quanto na animação. Na animação ele aparece, inclusive foi ele que resolveu o problema do Abismo Prexor, e na animação ele também é chamado de Zelador. Realmente é o subtipo dele, assim como os outros. Sabedoria é o status mais elevado, e ele tem o efeito muito bom de virar um equipamento para cima ou para baixo. Essa habilidade custa um contador e ele já começa o jogo com 2. Ele não é leal, mas é unique. Então você pode usar uma cópia dele no seu deck leal Overworld ou no seu deck misto. E acredite, vale muito a pena usar. Em decks de Wise Guys, ele se faz presente. Como ele não tem elementos, tem uma energia média, que ainda pode ser aumentada pelo efeito do Ikatoshi. Ele também pode servir como lutador secundário. Pelo que é mostrado no desenho e na lore do jogo, o Garvey ele é responsável por cuidar do Lago Morn e, indiretamente, pela Fortaleza Morn, que está presente nesse lago. Grindelwald, outro zelador minion, com sabedoria elevada.
Pelo que é mostrado na lore do jogo, ele é um habitante de Riverlands, ou pelo menos estava em Riverlands quando os Marillions atacaram. Mas eu acho que pelo ambiente de livros da sua arte, acho que ele pode ser o zelador de outro local, que seria a biblioteca do outro mundo. Mas enfim, ele tem os seguintes efeitos: você paga um contador e cura 10 de dano da criatura alvo. E se o efeito Brainwashed dele é que você paga também um contador, cura 10 de dano e essa criatura perde 10 de sabedoria. Herken, um zelador com sabedoria elevada, elemento água, 50 de energia, o que é razoável, e tem o efeito de pagar um contador e curar 10 de dano da criatura alvo. Mas se a criatura tem água, você cura 20 ao invés. Então é uma habilidade de cura muito boa. Pelo que é mostrado, existe um local com o nome dele, que é o Banquete do Herken, que seria um estabelecimento ou um restaurante que ele trabalha servindo, e é mostrado na arte ele servindo os Raimildes, antes deles realizarem a cerimônia para erguer a cidade dos elementos. Rune Pautanin, também uma criatura zeladora, com sabedoria altíssima e o resto não tão relevante assim. 2 contadores, nenhum elemento e energia baixa. E o efeito extremamente poderoso de, quando uma criatura que não é Overworld perde um Mildic Counter, você cura 10 de dano da criatura alvo. É uma habilidade de cura muito forte, porque esse perder um Mildic Counter pode ser gastar para um Mildic, gastar para alguma habilidade, e se você gasta 2 ou 3, então você cura 20 ou 30. Por isso é uma habilidade de cura muito forte que não dá para negar. Né? E por isso a carta está banida e não deve ser desbanida nem tão cedo. Ela é uma carta unique e leal, e mesmo assim está banida, porque pode rodar em decks de Wise Guys, Maxor Pop, enfim, tem muita aplicação para essa carta. Issali, outro zelador minion. Pelo que é mostrado na arte da carta e na lore do jogo, ele é um habitante de Riverlands, e seria um zelador dessa região. Sua habilidade regular é Água 5, e sua habilidade Brainwashed é: as criaturas do oponente com elemento água ganham Exauste todas as disciplinas 10. Então é interessante ter 2 cópias dele em um deck de minions e torcer para a criatura do oponente ter água. É um combo. Não é muito bom, mas é um combo. Monarch também é uma carta muito conhecida. Os status dele, nenhum lá é muito bom, mas ele possui 3 contadores, é uma criatura Mic, só possui 30 de energia escaneada e não tem elementos. Isso, seu efeito diz: pague um contador e cure 10 de dano da criatura alvo. Ele é responsável pelo Castelo Monarch, onde ele realiza experimentos e consegue criar novas criaturas. Algumas criaturas dão certo e se integram à tribo Overworld, outras nem tanto. Acabam dando errado e vão parar no Underworld. O cachorro também é um zelador minion, não é associado a algum local exatamente, também tem 3 contadores, por isso ele é bem jogado. Elemento água também faz ele ser uma carta boa. E os efeitos dele são: a criatura alvo ganha 25 em todas as disciplinas, no caso, em uma disciplina que você escolher. E do efeito Brainwashed, você pode pagar um contador também e negar um Mildic habilidade que iria aumentar ou diminuir a disciplina de uma criatura. Prantix, esse apareceu no desenho, acredito que na primeira temporada. Os status dele não são lá muito bons. Um contador, criatura Mic, elemento fogo e terra e nenhum efeito. Pelo que é mostrado na arte da carta, acho que ele deve ser o zelador de Stormgrounds, por ter essa região montanhosa com picos bem pontiagudos. Helin, tanto a sua versão normal quanto a versão mestre da água são criaturas zeladoras, sendo que o último é um zelador minion. A primeira versão do Helin tem suporte de coragem 5, então para cada criatura Overworld, o Helin ganha 5 de coragem. A energia dele é mais ou menos, elemento água, status medianos, talvez até bons para a época. Já a versão Watermaster, que é uma versão que vê muito jogo, tem os seguintes efeitos: outras criaturas com água que você controla tem mais 10 de energia, o que é um efeito muito bom, por isso ele é bem jogado na sua habilidade regular. Seu efeito Brainwashed diz que os Marillions que você controla ganham água 5. É um efeito um pouco inferior, mas também vê jogo. Eu já vi alguns decks Marillion que usavam esse efeito do Helin, e pode compensar. O Helin Watermaster é unique, então você não pode duplicar
esses efeitos. E pelo que é mostrado na arte da carta e na lore do jogo, ele também é um zelador de Riverlands. Essa região é um manancial de água do outro mundo, então por isso tem tantos zeladores protegendo e cuidando. As cartas que interagem com os zeladores, existem apenas duas, e as duas são excelentes. Girgeftar, que é um equipamento que diz que a criatura Overworld equipada ganha 5 de energia, e você pode sacrificar essa carta, curar 20 de dano à criatura alvo. E se essa criatura for um zelador, ela também ganha um contador. Então essa habilidade de cura pode ser usada em qualquer criatura, mas se for um zelador que foi curado, como o Herkin, por exemplo, ele ganha um contador. Eu digo Herkin porque já existem alguns decks que usavam ele como lutador principal. Outra carta que também dá suporte para esse subtipo é o Praxorchasm The Blight, que é um local, miragem do passado, iniciativa poder, que tem o seguinte efeito: criaturas que não são zeladoras não podem ser curadas ou ganhar energia. E o seu efeito miragem diz que as criaturas nesse espaço têm 20 de energia a menos. Esse local está atualmente banido porque realmente é muito forte. Mas assim, ele afeta as criaturas que não são zeladoras. O que existem poucos zeladores usados em combate. O Herken mesmo é o principal exemplo. Então os decks que tinham ele usavam essa carta, porque aí só ele poderia ser curado pelos efeitos dele. E as criaturas do oponente, não. E esse é o vídeo de hoje. Essas são as criaturas Caretaker, zeladoras. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta, vem para o nosso Discord. A gente está sempre participando, conversando sobre o jogo, sobre o desenho também e sobre outros card games. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.